Câmera em ação. Muitas vezes a gente se confunde, a gente acha uma situação, a gente interpreta aquilo que a gente está vendo e a gente está totalmente errado. E isso a gente encontra na nossa paraxá com os irmãos de Yosef. Os irmãos de Yosef acharam e tinham assim quase certeza de que agora Yosef ia se vingar. Assim que falece Yaakov Avinu, eles mandam um mensageiro avisar o Yosef que nosso pai pediu antes de falecer que você não fizesse nada aos seus irmãos. Yosef chora, fala: que bobagem é essa? O que vocês estão aqui suspeitando? Por quê? Da onde vocês chegaram a imaginar que eu iria ter uma atitude como essa? E os irmãos começam a explicar que algumas coisas deixaram eles assim, com uma pulga atrás da orelha, que nem a gente fala. Eles ficaram assim, apreensivos. Eles falaram: quando a gente viajou para o enterro de Yaakov Avinu na terra de Israel, Yosef fez questão de passar pelo local do poço, aonde ele tinha sido colocado. Era um poço que nem a gente estudou, que não tinha água, mas tinha as cobras e escorpiões. E depois ele foi tirado de lá e vendido como escravo. Então Yosef quis visitar de volta esse local. Então eles ficaram apreensivos. Será que ele está querendo se lembrar bem da história para agora se vingar? Quando eles voltaram, Yosef antes comia com seus irmãos. Yosef não está mais chamando os irmãos. Então eles deduziram, e é isso que muita gente deduz, a gente vê os fatos e a gente deduz. O que está acontecendo? O que está por detrás dos atos? Eles deduziram: Yosef quer agora se vingar. Quando eles abrem o jogo, Yosef fala: não foi nada disso. Yosef avisa: olha, desculpa, eu quis visitar o poço que aonde vocês me jogaram, porque a gente sabe que quando uma pessoa passa por um local que ele teve um perigo, e etc., ele deve agradecer a Hashem. Agradecer a Hashem que me fez um milagre nesse local, e de lá eu saí para me transformar naquilo que eu sou hoje, um vice-rei. E Yosef também explica para os irmãos que não pegava bem ele convidar os irmãos, porque quando o pai estava vivo, ele oferecia para o pai a cabeceira da mesa, e o pai falava: você é o vice-rei, você vai sentar aqui. Mas agora, ele sendo um irmão menor, ele vai se sentar na cabeceira, não vai pegar bem. Não é isso que deveria acontecer. Então, já que não era isso que deveria acontecer, ele não sabia como lidar com a situação. E por isso ele não convidou, para não deixar os irmãos constrangidos. Então, não, exatamente o contrário. Ele quis ser mais delicado e não queria se vingar. Quando a gente fala de entender errado as coisas no mundo, muita gente, eu acho que cada um de nós, talvez todo mundo, enxerga algumas coisas no mundo e fala: não era para ser assim. Não era para ser assim. Hoje eu estava falando com alguém, a gente ia estudar, ele falou: não consigo, estou com uma dor de cabeça que não para, estou com um problema de infecção urinária e não sei o que. Precisava sofrer tanto? Todo mundo se faz alguma pergunta sempre assim: por que eu preciso sofrer? Por que isso aconteceu dessa forma? E muitas vezes a gente interpreta as coisas no mundo que deveriam ser o contrário. Ou seja, aquilo que a gente vê do lado direito deveria estar no lado esquerdo. Aquilo que a gente vê que está no lado esquerdo deveria estar para a gente do lado direito. A gente não concorda com aquilo que está acontecendo no mundo. Não concorda com quem é o presidente, não concorda com quem é os ministros, não concorda com as opiniões aqui e ali. Fala: como Hashem pode ter feito um mundo totalmente contrário daquilo que deveria ser? E a gente vê na nossa paraxá uma situação muito interessante. Mas para isso tem um exemplo muito bonito de uma história de um rabino. Era um rabino que estava contando para os seus alunos uma história que ele aprendeu, vendo no mundo real. Tem algumas versões e alguns detalhes, mas o principal da história é esse.
ele viu alguém construindo uma coisa, e ele viu que o cara construía diferente de todo mundo. Quando você pega uma madeira, e você vai juntar várias madeiras, para unir as madeiras, então o que acontece? Normalmente, todo mundo faz o quê? Junta várias madeiras, e você lixa as madeiras, para deixar elas bem, e temos pessoal que trabalha em engenharia, sabe como funcionam as coisas. Hã? Então, não com madeira, mas você pega alguma coisa, você vai juntar, o que você faz? Você deixa aquilo padronizado. Você deixa tudo direitinho, e daí você junta. Então o cara pegou as madeiras, e via que todo mundo antes lixava as madeiras. E essa pessoa fazia diferente. Ele pegava as madeiras, e quando ele via que tinha uma madeira que estava com uma saliência, ele pegava a madeira do lado e furava. Depois, quando ele unia, ele percebeu que as madeiras, quando se unem dessa forma, eles se unem muito mais forte. Em vez de cortar essa saliência e depois unir, aquilo que iria unir é só o laço em volta, é só os cordões, aquilo que você for usar para unir as madeiras. Quando você pega e vê uma saliência de um lado e fura na madeira ao lado, para a madeira encaixar uma na outra, elas ficam mais presas, porque virou um encaixe perfeito. Então esse professor ensinou para os seus alunos, esse mestre ensinou para os seus alunos, e falou: aqui eu aprendi como funciona. A gente olha para as outras pessoas, e a gente vê as outras pessoas, e a gente não concorda do que está acontecendo. Situações que nem a gente falou, outras pessoas, a gente fala: esse cara, quem ele acha que ele é? Ele tem uma saliência, eu devo cortar isso. Isso deveria estar fora, ele não deveria se comportar assim. Em vez disso, a gente tem que entender que tem coisas que assim são, porque assim devem ser, porque assim Hashem criou o mundo. Então essa pessoa, por exemplo, tem uma fragilidade, eu devo saber como agir, como trabalhar com isso. Essa outra pessoa tem um dom, e talvez ele está orgulhoso demais, eu tenho que saber também como lidar com essa situação. Então aquilo que é a saliência para um lado, vai virar um encaixe perfeito, se eu me adaptar a essas mudanças da vida. Aonde a gente vê isso? Na nossa Parashá, quando a gente falou aquele evento mais famoso, o evento de Yaakov Avinu, quando Yaakov Avinu vai abençoar os netos. A gente viu que tem uma discussão, Yaakov com Yosef estão discutindo. Yosef fala: pai, eu peguei o Efraim, eu peguei o Menashe, coloquei eles já posicionados. Eu sei que quando uma pessoa está na frente da outra, a direita de um é a esquerda do outro, a esquerda de um é a direita do outro. Eu sei disso. Por isso, eu peguei o mais velho, o Menashe, e coloquei a tua direita, que era a minha esquerda. E peguei o Efraim, que era o mais jovem, e coloquei a minha direita, que é a tua esquerda. E por que você Sikelet Yadav? Por que você usou, que nem Rashi fala, você usou com sabedoria a tua mão e inverteu, você botou a mão direita na mão do menor, deveria botar a mão direita no mais velho. Yaakov Avinu, a gente já explicou que ele falou para ele: Yadati bni Yadati, eu sei quem é um primogênito, eu sei quem é o menor, mas o menor vai se transformar em maior do que o primogênito, e é por isso que eu botei a mão direita, que representa mais força, no menor, porque ele vai ser mais elevado. A pergunta que a gente tem é: tá bom, Yaakov Avinu sabia, Yaakov Avinu mostrou que sabia, a gente já trouxe explicações, as explicações que a gente tem que enxergar para o mundo de forma proativa, que é o conceito de Efraim, Menashe, esquecer o passado sofrido, e Efraim é poder crescer e avançar, e é por isso que ele falou: mais importante é poder seguir os caminhos de Efraim do que de Menashe. Tudo bem, mas por que então Yaakov, em vez de ele trocar as mãos? O que a gente faz quando as pessoas estão no lugar errado? Quando você entra num avião e a aeromoça vê duas pessoas discutindo, fala: desculpa, deixa eu ver o teu cartão de embarque, deixa eu ver quem está certo, com quem tem que sentar nesse local. Justo, Beshgachá Pratida, aproveitando essa situação, vou contar uma história que aconteceu. E o Dalev Nissan passado, a gente sabe que foi 120 anos do Rebbe, e
Levei algumas pessoas para viajar para o Rebbe para essa data. Quando eu chego no avião, eu nunca vi isso, acontece, já me falaram que acontece, mas nunca aconteceu comigo. Dentro já do avião, eu vou lá num local e quando eu chego no local, tinha outra pessoa sentada lá. Daí eu falo para ele, olha, o meu eu achei que ele está sentado uma posição. Daí eu perguntei para ele qual é o teu assento. Ele falou o mesmo do meu. Eu falei, certeza? Eu falei, eu mostrei o meu. Ele falou sim, ele tirou o embarque dele, era o mesmo. Quer dizer, eu e ele estavam para sentar no mesmo assento. Tá bom? Daí, mas na hora ele começou a falar comigo em hebraico. Zé Makom Sheli. Já achei estranho ele. Tá bom? Ele só falou assim, dá para ver que o hebraico dele tinha um pouquinho de sotaque espanhol, tá bom? Daí eu vejo alguém lá da família falando para ele, agora não me lembro o nome, se era Juan ou alguma coisa assim. Juan, aonde vai estar parado? Não sei aonde. E assim, sei lá, eles estavam conversando. Tudo bem, lembrei do nome dele na hora. A aeromoça arranjou outro lugar para mim. No meio do voo, aproveitei e falei, tem um Yudi, eu não estou aqui à toa, tenho que fazer alguma coisa. Era antes de Pesach. Eu aproveitei, passei, perguntei para ele se ele tem matzot, ele tem aonde ele vai passar Pesach. Ele falou, justo, eu estava querendo saber, você sabe aonde em Manhattan tem alguém que posso fazer o Seder de Pesach com ele? E justo acabei pegando o telefone do Rabino Mendy Weitman e acabei passando para ele o telefone para fazer o Seder de Pesach. Ele estava com toda a família e ele estava preocupado aonde fazer o Seder de Pesach. Eu percebi, Baruch Hashem, aquele voo tinha outros Yudim religiosos, não sei o quê, mas justo Hashem fez a gente estar ali no mesmo local para poder estar ali discutindo, vamos chamar assim, para a mesma cadeira, para a gente acabar se encontrando e acabar ocorrendo isso que ocorreu. Mas voltando então, o que acontece? Quando duas pessoas estão sentadas, vamos dizer, no mesmo lugar, a gente tenta ver quem está certo, quem está errado, quem tem que sentar aqui, quem tem que sentar lá, e trocar. Yaakov podia falar, desculpa, troquem de local, que eu vou abençoar. Em vez de mandar eles trocarem de local, ele falou, não. Se quer ele te dá, ele falou, deixa, calma, eu vou pegar a minha mão direita e vou botar aqui, vou botar a minha mão esquerda ali. Por que ele fez isso? Porque é ele que muda as mãos e não manda os netos mudarem de local. Aqui a gente vê e aprende, e especialmente em Hinuch, em educação, é muito fácil a gente mandar os outros fazerem algo. É muito fácil enxergar que o mundo todo está na posição errada. Mas para começar a consertar, a gente deve começar a consertar de nós mesmos. É muito mais fácil e muito mais correto a gente virar, pegar a mão direita e botar no lugar certo. E botar a mão esquerda onde tem que ser. Quer dizer, Yaakov mostrou o quanto ele estava disposto a ele mudar a vida dele para poder educar a nova geração. É óbvio que nem sempre esse é o caso, é óbvio que na educação a gente tem que mostrar que a pessoa tem que se esforçar, que ela tem que sair da zona de conforto, mas o primeiro é o exemplo. O exemplo tem que ser o patriarca. Yaakov Avinu, ele próprio falou, eu quero que vocês mudem na vida, eu tenho que mudar. Eu vou botar a mão aonde precisa estar a mão dele. É interessante quando a gente vê sobre educação, assim, nos patriarcas, esse assunto. O Rebbe traz, por exemplo, sobre Avram Avinu. Consta que Avram Avinu pegou, escreveu um shtar, a gente viu sobre isso faz bastante semanas atrás, que Avram Avinu escreveu um shtar, um documento, que ele passava toda a riqueza dele para o Yitzhak. E ele deu isso para o Eliezer, para quê? Para Eliezer mostrar, para a família da futura esposa, no caso foi Rivka, para mostrar, olha, vocês querem saber o que Yitzhak tem? Tudo aquilo que Avram tem é de Yitzhak. Ele já passou em vida, ele já passou todo o dinheiro dele, toda a fortuna de Avram Avinu, todos os escravos e tudo aquilo que ele tem, ele já designou para o filho dele. E o Rebbe analisa e pergunta, espera um pouco. Yitzhak, muita gente pensa que ele era uma criança. Yitzhak tinha 40 anos aqui.
Yitzhak tinha 40 anos. Estava na época de casar, ou muita gente já falou, já passou da época de casar. Avraham Avinu está preocupado com o filho e manda um mensageiro procurar uma esposa. Tá, tudo bem, bonito. Yitzhak não pode sair de Israel. E Ashgaha Prati está mostrando que a noiva está em outro local. Tem que mandar um mensageiro. Agora, tem que designar toda a riqueza de Avraham Avinu para Yitzhak. Aqui Avraham Avinu mostrou para o filho o quanto ele estava dedicado para o seu filho e queria o bem-estar. Ele sabia muito bem que Yitzhak tinha 40 anos e conseguiria se virar. Mas ele falou, eu quero algo de você, eu quero que você se case. Eu estou mandando um mensageiro, eu estou dando tudo que eu tenho para você fazer isso. Para você tomar esse passo, eu estou dando tudo que eu tenho para você. Então aqui fica a lição para cada um de nós, que a gente possa seguir esses caminhos, conseguir educar a nós mesmos e automaticamente que a gente consiga educar a nossa família, todos que a gente quer o bem, mostrando que a gente sabe que a gente vai tomar esse primeiro passo. E Bezat Hashem, a descendência vai tomar cada um o seu bom passo e seguir os caminhos de Avraham, Yitzhak e Yaakov, seguir os caminhos da Torá e Mitzvot como deve ser. O Yom Yom de hoje à noite vai ser Yud Beit, dia 12 de Tevet. O Rebbe nos traz no Yom Yom que no ano de 5.648, ou no ano do calendário gregoriano, 1887, meu pai, aqui é o Rebbe Rashab, o quinto Rebbe, foi eleito para o cargo de Gabai da Hevra Kadisha. Como era costume, em Simchat Torah, ele foi acompanhado com uma multidão que o levou até a sinagoga. Ele disse então um mamar, que começa com as palavras, esse discurso hassídico começa com as palavras, o Dibur HaMatchil começa En Akadosh Baruch Hu Ba Betrunya, que normalmente o significado, Hashem não vem pedir algo da gente que a gente não consegue. E daí ele explicou nesse mamar, ele concluiu suas palavras da seguinte forma: até mesmo as pessoas de alto nível intelectual que aqui se encontram devem deixar de lado o seu intelecto e não guiar pela razão ou conhecimento, pois com o seu raciocínio podem enganar-se e até que Deus nos livre, amargo será seu fim. Isto é fundamental nesta época de Ikveta de Meshicha, que normalmente a gente traduz como a época dos calcanhares de Mashiach, quer dizer, a época muito próxima à vinda de Mashiach. Não guiar-se pela razão e pelo entendimento, e sim cumprir a Torá e as mitzvot com sinceridade de coração e fé simples em Hashem de Israel. Ainda tem